escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel e hoje vamos meditar no capítulo 29. Os versículos serão do 1º até o versículo 7, que nos diz assim: E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá, com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até ao dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar este homem e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não nos torne a batalha em adversário. Porque com que este aplacaria ao seu senhor? Porventura, não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal achei em ti, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não faças maus aos olhos dos príncipes filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, chegamos ao capítulo 29 do primeiro livro de Samuel, e aqui nós vamos ver como é que se desenrolou, a aproximação de Davi dos filisteus e como ele saiu da situação no momento em que o povo os filisteus foram pelejar contra Israel, a nação dos hebreus da qual Davi pertencia. Vejamos aqui então como é que foi esta situação. Meus queridos, eles se aprontaram para a guerra. Os filisteus, juntaram lá centenas, milhares, e Davi ia com o rei conforme ele havia designado. E quando ele chega diante dos príncipes dos filisteus, eles, ao olharem Davi, eles muito se indignam e dizem: Davi não pode ir conosco à batalha, porque é este o meio que ele vai encontrar para poder resolver o problema que ele tem com Saul, com seu rei.
Então, eles ordenam, em conjunto ali, que o rei faça com que Davi volte para o lugar onde o rei o havia colocado. E nós vamos ver, meus queridos, que esta atitude dos príncipes era, na verdade, uma provisão de Deus para a vida de Davi. Pois imaginem só, Davi, que mais tarde seria o rei do povo de Israel, agora tendo que guerrear contra eles, porque estava ali refugiado, entre os inimigos de Israel. Mas, como nós dissemos, Davi, ele anda dirigido pelo Senhor, e o homem que anda dirigido por Deus, Deus dá-lhe o livramento e impede que ele tome atitudes e faça ações que venham contrariar os princípios divinos, os princípios bíblicos da palavra de Deus. Isso quer dizer, meu querido, que quando você, quando eu, quando nós andamos direcionados por Deus, direcionados pela sua palavra, o Senhor, ele vai nos dar o livramento e nós não precisaremos entrar em pecado diante do Senhor, em contradição com a palavra de Deus, pois Deus nos dará a saída. A palavra do Senhor nos diz que quando a tentação vem sobre nós, o Senhor também já tem preparado o escape para que nós saiamos e não precisemos de trazer afronta para o nome do Senhor. Portanto, é importante nós termos uma vida como Davi. Eu disse para os irmãos que todas as vezes que Davi clamou ao Senhor, o Senhor lhe respondeu. O Senhor atendeu à oração, ao chamado de Davi. E aqui nós vemos que agora, diante dessa situação que iria colocar Davi em um tremendo desconforto, Deus, ele entra com providência, coloca uma aversão no coração dos príncipes dos filisteus e faz então com que Davi volte e não entre em batalha, para que assim ele não venha a ser alguém odiável diante do próprio povo ao qual ele seria mais tarde rei. Assim deve ser a nossa vida. Nós temos que ter discernimento e sabedoria para entender que Deus, ele está dirigindo as nossas vidas. E no momento em que nós tivermos uma situação em que nós entraremos em conflito com a sua vontade, ele vai nos dar a saída. O Espírito do Senhor, ele vai mostrar-nos em nosso íntimo que ele está nos dando a saída para as nossas vidas. Agora, cabe a nós termos o discernimento para nos prover deste recurso de Deus para as nossas vidas, ou então ignorarmos e agirmos de forma contrária à vontade de Deus e assim trazermos afronta, trazermos escândalo para o nome do Senhor. Que o Senhor nos livre de termos uma ação dessas, mas que Ele abra o nosso entendimento para que possamos, em nome de Jesus, agir sempre segundo a sua vontade. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Obrigado pela sua companhia e continue conosco em nossos momentos de reflexão bíblica. Até lá! Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Quem te chama é o teu Deus.